braços, anseio por teu amor, por teu amor. Não posso viver longe da tua presença, sem ti nada sou. Me entrego em teus braços, anseio por teu amor, por teu amor. Tu és a essência desta canção, tu és a essência, tu és a essência desta canção, tu és a essência, tu és a música em mim, és a música em mim, tu és o ar que eu respiro, tudo que preciso, és a música em mim, tu és a música em mim, tu és o ar que eu respiro, tudo que preciso vem de ti. Não posso viver longe da tua presença, sem ti nada sou. Me entrego em teus braços, anseio por teu amor, por teu amor. Tu és a essência desta canção, tu és a essência, tu és a essência desta canção, tu és a essência, tu és a música Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando nosso programa de sexta-feira, aqui às 15 horas, Sala de Oração. Programa que, na verdade, está visando trabalhar em nós um despertamento para a oração. Eu sei que o povo de Deus tem essa marca, nós temos a marca da oração na nossa vida, mas conforme as estatísticas, conforme aquilo que a gente visualiza no dia a dia, conforme a gente fica sabendo, a cada dia menos as pessoas têm dedicado um tempo especial para orar, um tempo especial para poder buscar Deus em oração, e o nosso programa também tem esse intuito, de levar para mais perto disso, através de várias situações, através de frases de pensadores, teólogos, homens de Deus, através de uma palavra bíblica voltada sempre para isso, através de alguns ensinamentos, através dos testemunhos, porque tudo na vida cristã, na verdade, gira em torno da oração. Sem a oração, não existe vida cristã de verdade. É impossível. Se você pudesse repetir no seu coração, repita isso. É impossível ter uma vida cristã se não orarmos. Quem não ora não tem vida cristã. Vai ter um monte de coisa, pode viver uma realidade de igreja, pode viver uma realidade de vida, enfim, com outras finalidades, mas vida cristã diz respeito à oração. É por isso que você vai encontrar inúmeras vezes no Evangelho, Jesus sempre se retirava para orar, ele estava orando num canto, orando em outro, orando nos montes,
orando nas madrugadas. Você vai encontrar Pedro, Tiago, João também subindo ao templo para orar, cumprindo, né, as regras judaicas de oração, orando 3 vezes ao dia. Você vai encontrar no Antigo Testamento também homens e mulheres de Deus respeitando a regra da vida com Deus, que é a vida de oração, respeitando esse marco. E hoje em dia a gente vê tanta coisa sendo, na verdade, não é impetrada a palavra certa, mas sendo exigida das pessoas com respeito à vida evangélica delas, à vida cristã delas, mas não vê esse mesmo ímpeto para exigir oração. E graças a Deus, nós temos aqui no Manda Aqui uma cultura muito forte disso. A gente quer passar isso para você também, que nos acompanha pela internet, até os irmãos da igreja mesmo que têm, às vezes, encontrado dificuldades para fazer isso. Desenvolver, criar uma vida de oração muito abençoada, isso vai ser muito importante, vai ser enriquecedor para você e vai ser muito abençoador também, tá certo? Então, fica junto com a gente, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Hoje eu quero começar o programa lendo 2 frases aqui de pensadores, na verdade, 2 grandes homens de Deus, daqueles diferenciados. A primeira é de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele diz o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Sempre que Deus deseja fazer algo na terra, o primeiro sinal, meu querido, o primeiro sinal é Deus convocando o povo de Deus na terra para orar. Por quê? Porque através da oração da igreja, do povo de Deus, o céu se move. E o Deus move o nosso coração para que a gente busque a Deus e Ele traga respostas. Por isso que eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa que desce ao nosso coração, vem da parte de Deus para nós, mas a gente não consegue desenvolver, não consegue fazer seguir, não consegue dar crescimento, nem desenvolvimento. Por quê? Porque não estamos orando. Então, quando recebemos algo de Deus, não é para sair fazendo, atropelando tudo, não. Quando você recebe algo de Deus, você se põe a orar. Você se põe a buscar a Deus. É o livro de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Neemias fica sabendo, o coração de Deus está movendo aquela situação. Não é um acaso, não é uma história qualquer. Não, Neemias pergunta para um amigo seu ali, o que estava acontecendo em Jerusalém, acho que é o Hanani que conta a história daquilo que está acontecendo ali para Neemias, e o texto diz que Neemias se compadece daquilo, Neemias se entristece, Neemias chora, mas Neemias ora e Neemias jejua. Neemias entra nesse ciclo de fazer a vontade de Deus acontecer na terra, mas não no ímpeto, não na ação, não fazendo, atropelando as coisas, não, pelo contrário. Ele sabe que sem a oração ele não vai conseguir, então ele se põe a orar, ele se põe a buscar a Deus em oração, e nós precisamos aprender isso. Com essa frase do Spurgeon eu trago essa reflexão, porque sempre quando Deus desce algo ao nosso coração, aí não é hora da gente já sair fazendo, é hora da gente buscar a Deus para que Ele possa agir também através de nós. Fazendo isso vai ser tremendo, vai ser poderoso aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. A segunda frase de hoje é uma frase de um outro também, um gigante, né? Um gigante da fé, um gigante da oração também, um homem chamado John Wesley. E ele diz o seguinte: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Deus nada faz a não ser resposta à oração. Isso é forte, né? Isso é forte. É forte porque leva a gente a pensar que tudo o que Deus faz é respondendo à oração das pessoas. Tudo o que Deus tem para fazer é respondendo à oração de irmãos, é respondendo à oração de pessoas. Tudo o que Deus está trabalhando é em resposta à oração. E aí vem também a básica colocação. Se não estamos orando, talvez seja por isso que estamos ficando sem resposta. Se não estamos buscando, é por isso que estamos sem direção. Se não estamos buscando, é por isso que muitas vezes parece que nós estamos tateando no escuro. Se não estamos orando, é por isso que parece que o céu é de bronze. Na verdade, não é que Deus está com raiva da gente, ou Deus está irado com a gente, ou Deus trancou os céus para não ouvir mais a oração do seu povo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É que nós não estamos buscando a ponto de romper as barreiras, nós estamos buscando a ponto de mover os céus, nós estamos buscando a ponto de ter a resposta, não estamos perseverando na oração. Quem sabe semana que vem a gente fala sobre isso, a importância de nós perseverarmos na oração e como a Bíblia traz essa orientação e esse ensino. Então, com essas frases aí de grandes homens de Deus, leva para o seu coração a reflexão, meu amado, leva para o seu coração a reflexão, porque o que vem do alto dos céus para a gente carece da nossa oração na terra, e o que vai daqui para os céus também
carece da nossa oração na terra. Então faça isso, porque isso vai ser bênção de Deus para a sua vida. Você tem uma oportunidade de viver isso. Que oportunidade é essa, Ricardo? É um grupo que a gente montou voltado para a oração. É um grupo de oração. É um grupo que está se reunindo às 3 horas da manhã, de sexta para sábado. Inclusive, esse final de semana, nós temos atividade aqui na igreja, já no sábado às 9 horas da manhã. Então a gente vai chegar aqui um pouco mais cedo. E eu quero também, essa semana especificamente, para você que pode, não tem uma atividade no sábado, se você puder manter esse horário, tudo bem. Eu não vou conseguir manter esse horário, então eu vou fazer um pouco mais cedo, fazer lá por volta da 1 hora da manhã, ali, meia-noite, 1 hora da manhã, para eu poder conseguir dar uma descansada e acordar bem para o final de semana, que 9 horas da manhã nós estamos aqui com uma palestra sobre homossexualidade. Você que está me ouvindo aí, está nas imediações e pode estar conosco aqui para aprender sobre esse tema, vem para cá. Você que está distante daqui, mas também quer aprender com o pastor Cláudio Rufino, que vem lá do Rio de Janeiro, para poder nos ministrar nesse assunto. Então você só se conecta a nós aí através das redes sociais, YouTube ou Facebook, e vai ser uma bênção para a sua vida. Então esse grupo é um grupo que se reúne todas as sextas-feiras, às 3 horas da manhã para orar, tirar um tempo de oração. Quanto, pastor? 40 minutos, 50 a 1 hora. Tira esse tempo para você clamar a Deus, buscar o Senhor, se colocar diante de Deus, se colocar diante da presença de Deus, enfim, apresentar a Deus os seus motivos. Né? Uma frase que a gente falava antigamente nas igrejas evangélicas, que de madrugada tem menos oração subindo, então Deus responde mais rápido. Mas isso é só uma brincadeira, né? É só uma brincadeira. Então, mas você se coloque diante de Deus. Comece a buscar ao Senhor em horários que você não está acostumado. É um exercício também de dedicação, é um exercício também de entrega, é um exercício também de dominar a sua carne ali, vencer uma barreira, vencer uma dificuldade e pensar que inúmeras vezes na nossa vida a gente fica acordado das madrugadas fazendo outras coisas, inúmeras vezes na nossa vida a gente acorda em horários diferenciados para atender situações. Certa feita eu estava lendo uma pesquisa também, e aí a pesquisa era sobre jejum, e aí perguntava para as pessoas quanto ela jejuava com relação à vida espiritual, espiritualidade. A pessoa, uma vez ou outra e tal. E aí perguntava se essa pessoa encontrava dificuldade. Ela falava, sim, encontro muita dificuldade. Uns têm dor de cabeça, outros têm problemas no estômago e aquilo e tal. Aí a mesma pesquisa dizia o seguinte, mas e se um médico falar para você ficar em jejum 15 horas porque você tem uma cirurgia? O que você faz? Aí a pessoa respondia assim, não, aí você não tem que fazer, aí você tem que ficar. Mas aí você vai sentir talvez os efeitos também? Não, aí você está preocupado com a cirurgia, você esquece. É a mesma coisa, é o mesmo princípio que você pode aplicar nessa situação. Dedique-se a isso, mortifique também a sua carne nesse sentido, vença algumas barreiras e vai ser bênção para a sua vida. Aparecendo na tela aí o QR Code, tem também na descrição do vídeo aqui um link, lá você pode clicar e vai ser logo enviado para o grupo, tá bom? Isso vai ser bênção para a sua vida. Se dedica a orar e a buscar Deus, porque isso só vai te enriquecer e só vai te abençoar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler um testemunho aqui hoje, que tem a ver, na verdade, é um testemunho lá de 2022, de uma situação que nós estávamos vivendo aqui na igreja na época. Acho que é um testemunho que vai edificar a sua vida, vai te abençoar, mas também tem a ver com aquilo que o Espírito Santo me direcionou para meditar com vocês na palavra hoje. Então eu vou ler esse testemunho aqui, que vai ser edificante para você, e na sequência a gente vai ler esses versículos bíblicos e aí pensar também um pouquinho sobre isso e aí depois fazer nossa oração do dia. São 2 motivos hoje muito importantes e eu quero contar também com a sua oração e orar junto com você. Mas vamos então ao testemunho. O testemunho é da Fabiana, lá da cidade de Pirassununga. Há 2 anos atrás nós estávamos aqui na igreja desenvolvendo um trabalho sobre uma oração que não cessava, oração dos morávios. Era todas as 24 horas do dia cobertas com oração. E aí, dentro desse propósito que desceu ao coração do pastor Joel, ele foi disseminando isso nos ministérios locais, na igreja local, depois ampliou isso para a nossa regional, as nossas 24 igrejas. Isso foi alcançando localidades e uma das igrejas é a igreja de Pirassununga, lá com o pastor André, a qual também vai ser feito esse ano a conferência missionária lá em junho. E aí, nesse período, essa moça mandou esse testemunho aqui para edificar o pastor Joel e contar para a gente esse testemunho de vida. Eu quero ler junto com vocês. Ela está dizendo o seguinte: gostaria de compartilhar algo com o Senhor. Logo que o Senhor colocou o projeto Morável no grupo lá de João Pessoa, meu coração já queimou e entrei para o exército. E esse ano eu disse a mim mesmo que seria um ano de oração, que buscaria mais pela face de Deus e por intimidade,
e o Senhor é usado por Deus com esse projeto. Na segunda, após o meu horário de oração, fui me deitar e recebi uma revelação da palavra de Deus. Já logo fui anotando tudo o que recebi do Espírito. Estaremos fazendo um retiro com os jovens e adolescentes em nossas igrejas em Pirassununga e estarei ministrando em um dos dias pela parte da manhã, no devocional. E foi tão forte manifestar após a oração, receber a palavra a ser pregada, que foi ministrado até em minha vida. Tenho um grande tremor em pregar a palavra. Acredito muito que terá um mover de Deus nesse dia de pregação. Eu acordei com um fogo, que eu fui dormir depois de 2 horas, com o fogo e ansiosamente para chegar no dia do retiro e pregar a palavra de Deus. Junto com meu esposo, somos líderes do Gêmeos UFC e a minha oração é que eles possam viver um avivamento e que através da vida deles, eles possam alcançar almas para Jesus através da oração. Deus seja louvado e eu louvo por sua vida, pastor, por me permitir participar de um momento tão abençoador, de um projeto tão abençoado. Louvado seja o Senhor. Está percebendo aí essa sequência que eu acabei de falar sobre ela, que foi a nossa frase de oração? Você recebe dos céus coisas, você põe essas coisas em oração e Deus começa a acontecer. Já estava no coraçãozinho dela ali o desejo de fazer daquele tempo um tempo de oração. E aí Deus começa a se revelar. Quando você começa a buscar, Deus se revela. Então faça isso. Obrigado pela vida da Fabiana, ter compartilhado isso conosco. Que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça. E como eu disse, esse testemunho de hoje tem todo a ver, está totalmente ligado àquilo que eu quero ministrar com vocês. Eu me propus, junto com vocês aqui no programa, aí paginando a Bíblia, os livros iniciais, ali o Pentateuco, até ir encontrando as orações, passando por cada uma delas, mas eu tenho certeza que é algo de Deus que eu tenho hoje aqui, e está lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, onde você puder colocar na tela aí pra gente. 2 Reis, segundo Reis, né? O segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, está dizendo o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera a vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Eu quero conversar com vocês hoje, na verdade, sobre o poder do testemunho. Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje. O poder de um testemunho. Por quê? Porque muitas vezes, e eu estava buscando hoje testemunhos, inclusive para trazer ao programa, e você sabe de muita coisa que aconteceu com as pessoas quando elas são próximas de você. Mas você não conhece as histórias da pessoa porque ela abriu isso para todo mundo. E o testemunho glorifica a Deus, o testemunho exalta a Deus. O testemunho é um caminho para que pessoas se aproximem de Deus. O testemunho é uma ferramenta que Deus deixou para o seu povo. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe, principalmente o livro do Êxodo, onde o povo está saindo de Israel, onde o povo está vivendo uma outra realidade, e Deus está dizendo: olha, contem para todo mundo aquilo que Deus fez, olha, gravem isso, não se esqueça do que Deus fez com vocês ao tirar vocês do Egito. Até hoje, a tradição oral é muito forte em Israel. Você tem toda essa função de ir contando. E o que é isso, na verdade? Isso é um testemunho. Quando Jesus liberta aquele endemoniado de Gadara, o que ele diz para ele? Agora você vai testemunhar para a sua família, e depois ele vai às 10 maiores cidades da região testemunhar. Ou seja, sempre Deus está trabalhando com o testemunho. Vocês serão minhas testemunhas, diz o livro de Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então o testemunho é muito importante. É aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus faz através de você, que leva essa mensagem a outras pessoas. Agora pensa o porquê nós suprimimos o testemunho. É porque a gente pensa que não é tão impactante assim. Esse testemunho que eu tenho, ele não causa tanto impacto assim. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Na verdade, o testemunho da cura de uma dor crônica e de uma doença terminal, ela dá a mesma honra a Deus. É claro, a gente é mais impactado com aquilo que é maior, com aquilo que, de repente, é mais complicado, é mais difícil. Mas se Deus fez coisas na nossa vida que não são tão grandes assim, pelo menos aos nossos olhos, mas foi Deus quem fez,
a gente precisa honrar a Deus com esse testemunho. O que é mais importante? Jesus curar aquele rapaz que estava há muitos anos ali paralítico, 28 anos se eu não me engano, paralítico, ou curar a sogra de Pedro que estava com febre? O que é mais importante? Uma febre ou uma doença como aquela que atrofiou as pernas daquele rapaz e tudo que tem que acontecer? Talvez nossa cabeça pense, espera, o rapaz é mais importante, mas o Espírito Santo se preocupa em registrar as duas situações. Então assim, não é porque eu não tenho um grande testemunho que eu não vou contar. Não, se eu tenho uma intervenção de Deus na minha vida, então eu vou contar. Ah, mas eu nunca usei droga, eu nunca me prostituí, eu nunca fui baleado, eu nunca passei pelas prisões, então não tenho testemunho. Não, claro que você tem, porque o testemunho não é a grandeza do que Deus fez, é o que Deus fez. Então todos nós temos um testemunho. Essa menina estava numa condição complicada para poder testemunhar. Você sabe, o texto diz aqui que a princípio Naamã foi até Israel com a sua tropa e tomou de lá todo mundo que servia e que prestava. Geralmente eles deixavam para trás os idosos, deixavam para trás os doentes, deixavam para trás uma pessoa. O restante das pessoas eles levavam para o cativeiro. E o cativeiro assírio ele levou todo mundo, levou criança, levou jovem, levou pessoas da corte. Os que não foram mortos foram levados. E ele leva essa menina também. Então a situação, a condição emocional dela é uma condição difícil. Ainda assim ela testemunhou. Por quê? Porque o testemunho não é só quando a gente está 100%. O testemunho se refere a nós apontarmos Deus na vida de pessoas. Olha as barreiras que ela tem que vencer para poder testemunhar. E nós também precisamos vencer barreiras para poder testemunhar. Porque também a gente quer florear muitas vezes a história. E às vezes a história ela é complicada, mas nós temos um testemunho no meio daquela complicação. Às vezes a doença não foi embora, mas você tem um testemunho de fortalecimento de Deus na sua vida. Talvez o problema persiste dentro da sua casa, a situação, mas você tem um testemunho de uma pequena nuvem que você viu do tamanho da mão de um homem e a sua fé está sendo exercida, praticada e você precisa testemunhar disso. Você pode abençoar alguém com isso. E o testemunho dessa moça aqui é tremendo porque ela diz o seguinte, olha, se o meu Senhor buscar o profeta, esse profeta vai dar um jeito na vida dele. Aquilo mexe tanto com Naamã, por isso que eu digo o poder do testemunho, aquilo mexe tanto com Naamã, que ele vai até o rei da Assíria para poder falar sobre isso. Ele vai à pessoa do grau mais alto para comentar com ele sobre aquilo. Naquele testemunho ele encontrou esperança. Peraí, se eu compartilho da minha cura, se eu compartilho da minha libertação, se eu compartilho da minha história de vida com outras pessoas, aquilo pode gerar no coração daquela pessoa esperança. Aquilo pode gerar nela uma atitude de ir buscar a Deus, uma atitude de se aproximar de Deus. Você sabe, Naamã sai de onde ele sai, vai até Israel e lá para se encontrar com o profeta Eliseu ali. Então assim, aquelas poucas palavras nem foram ditas a Naamã diretamente, talvez criou mesmo reboliço também no coração da mulher de Naamã. Aquilo impulsiona a mulher a falar com o marido, que impulsiona o marido a falar com o rei, que impulsiona o rei a mandar cartas até Israel, ao rei de Israel, que faz o rei de Israel ficar preocupado achando que era uma armadilha, mas que faz o rei enviar Naamã ao profeta e faz o profeta entrar em ação debaixo da palavra de Deus. E no final dessa história acontece o grande testemunho. O testemunho também não é só Naamã sair de onde ele saiu, chegar até lá, fazer a coisa acontecer, conversar com Eliseu. Você conhece bem o desenrolar dessa história. Eliseu não dá muita moral para Naamã e fala para ele se lavar no rio lá 7 vezes. Naamã fica bravo com isso porque queria algum tipo de honraria, de reconhecimento ou algum tipo de ação mágica ali de Eliseu. Eliseu nem desce para falar com ele, manda um servo dele, mas depois ele reconhece o conselho dos amigos e desce as águas ali do rio durante 7 vezes e aí é curado. E no final dessa história, ali está o testemunho de Deus. E no final dessa história diz que Naamã, que com certeza servia a outros deuses, que com certeza sacrificava a outros deuses, que com certeza absoluta participava de reuniões religiosas a outros deuses, ali ele diz, não, agora eu sei que há um Deus que é sobre os outros deuses. Pode achar esse versículo, Ângela? Está no capítulo 5 também, se eu não me engano. É no desfecho dessa história, onde Naamã já está curado. Deixa eu ver se eu acho também na minha Bíblia aqui. Naamã já está curado, ele já está ali abençoado. E ele traz essa frase que ela é muito importante. Porque é ali que está o testemunho daquilo que Deus está fazendo. Você encontrou aí?
É o versículo onde ele diz que agora eu reconheço que só há um Deus. É o 11, né? Não, no 11 ele está indignado ainda. Bom, enfim, enquanto a Ângela vai encontrando aí, porque eu não estou encontrando aqui também não, mas ela vai encontrando. Enquanto ela vai encontrando aí, eu vou seguindo aqui. E aí que está o testemunho, aí está o poder do testemunho. O testemunho que você compartilha, aquilo que você divide, vai levar outras pessoas à fé. E nós temos, eu sei que todo crente tem dentro de si uma necessidade, uma vontade de levar o evangelho. E alguns são tímidos e aí não têm coragem de pregar, outros de repente não têm um chamado para essa área, outros não encontram caminhos para poder fazer isso, mas Jesus nunca disse para você subir num púlpito, ele nunca disse para você entrar numa sala de aula, ele nunca disse, ele disse assim, ó, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. E o testemunho é uma baita de uma pregação. O testemunho de vida é uma grande pregação. Quando você supera um obstáculo, vence uma barreira para poder testemunhar e falar do amor de Deus, isso é coisa tremenda. É o versículo 17. Obrigado, Ângelo. Naamã disse, já que não aceita os presentes, não é esse não. É no finalzinho? Então põe aí. Ah, obrigado. É verdade, eu li o comecinho ali. Então vamos ler desde o princípio. Naamã está dizendo o seguinte, já que não aceitas o presente, está falando a Eliseu, né? Ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. O que é isso, Ângela? Isso é alguém se rendendo completamente a Jesus. É alguém reconhecendo. Não é alguém que está dividido entre Nossa Senhora e o Senhor Jesus. Entre as velas dos orixás e o Senhor Jesus. Não, ele está dizendo, não, a partir de agora, aquilo que eu fazia, que era Dagon, não sei se é o Deus dos sírios, os outros deuses, acabou. Baal, Peor, Baal, eu não sei exatamente quem é os deuses dos sírios agora de cabeça, mas tudo que eu fazia a outros deuses, acabou. Agora eu sei, existe um Senhor, existe um Deus que é capaz de fazer todas as coisas. E como isso começa? Começa com o testemunho. Então, testemunhe, fale de Deus, fale daquilo que Deus fez na sua vida. Isso é tremendo. É melhor do que você ser um desses chatos evangélicos. Não, compartilhe o que Deus fez na sua vida. Assim você vai evangelizar pessoas, conduzir pessoas aos pés da cruz, conduzir pessoas à presença do Senhor, porque nada mais bonito do que ver o que Deus faz na gente, e isso transparece em palavras, em ações, e quando alguém chega perto de você, porque o Evangelho brilha, o Evangelho ele faz você brilhar, o Evangelho faz você ser diferenciado mesmo, e quando você chega no ambiente, as pessoas reconhecem isso, quando as pessoas se aproximarem de você, você compartilha com ela o seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez. Não fica preso ou apegado é um grande testemunho, é um mau testemunho. Tem muita gente que inventa testemunho. Não tinha um rapaz outro dia que estava inventando testemunho, falando que tinha tomado uns 32 tiros, ele não tinha tomado nada. Um outro que falou que morreu, viveu, então o outro que falou que visitou o inferno já 12 vezes. Então tem gente inventando um monte de testemunho e não precisa disso. O que Deus fez na sua vida? Ele me libertou disso, ele me curou disso, ele fez, não importa se é grande ou é pequeno, é o testemunho, é o que Deus fez. Foi suficiente para você chegar a Jesus? Foi. Então, amém. Vai ser também para outras pessoas. Então, compartilha o seu testemunho de vida, assim como essa moça faz. E o interessante também dessa história, para eu poder encerrar aqui esse momento, é que se eu perguntar para qualquer teólogo, pesquisador, pastor, missionário, ou mesmo a Ângela ali que vai consultar para a gente na rede mundial, ninguém vai saber o nome dessa moça. Isso é tremendo também. Ninguém sabe. Porque o testemunho não era sobre ela, era sobre a quem ela estava encaminhando, Naamã. O grande lance do testemunho é isso também, não é sobre nós, é sobre quem fez algo em nós. E isso é poderoso. Então compartilhe o testemunho da sua vida com outras pessoas. A gente está arrumando para o nosso período de oração aqui, mas antes, hoje eu também quero pensar com vocês aqui sobre a necessidade de nós criarmos um hábito de oração. Por que é tão difícil orar? Porque não tem hábito. Por que é tão difícil você começar essa condição de ter uma vida de oração? Eu estou no programa hoje aqui com a Ângela, com o Paulinho e com a Aninha. Claro que eu não vou constranger perguntando quanto tempo eles oram, quanto tempo que cada um aqui ora. Eu não vou entrar nesse mérito nem comigo nem contigo. Mas eu sei que dificilmente a Ângela, Paulinho e a Aninha, a gente começa orando já 2, 3 horas por dia, né? Eles concordaram comigo aqui os 3, tá bom? É difícil você já começar já arrebentando 3 horas por dia de oração.
é complicado fazer isso. Por quê? Porque você tem que desenvolver um hábito. E você não desenvolve um hábito já fazendo isso de uma vez. Você pode até fazer isso um dia, talvez 2, mas depois você vai reduzindo isso. Então é importante que você dê start, dê princípio. Eu quero falar nesses próximos programas sobre 5 princípios que vão nos ajudar a ter uma vida de oração, a criar o hábito para ter essa vida de oração. E como eu falei no começo do programa, todo crente precisa ter uma vida de oração. Então, se você quer ter uma vida de oração, você vai ter que acompanhar os próximos programas, porque a cada programa a gente vai pontuar uma ação, tá bom? Eu peguei algumas dicas no site do Guia-me, outras em outros cantos de oração, e a gente vai aqui junto condensando isso para poder falar sobre isso. Acho que o primeiro hábito e o mais importante é você começar a ter uma vida de oração. Mas quanto tempo que eu começo, cara? Só começa. Começa sem ter a prioridade de um tempo. Começa gastando um tempo ali com Deus. Começa só tendo a necessidade de falar assim, não, Senhor, eu preciso estar na sua presença. Eu preciso falar com o Senhor. Começa tendo um tempo ali. Olha, a oração é algo tão assim, não é ingênua a palavra certa, mas é tão puro, que se você começa ela com naturalidade, ela começa a fluir. Nós temos nossos cultos de oração, que às vezes a gente começa, já tivemos na cabeça há muito tempo, eu tive na cabeça há muito tempo, uma coisa, o tempo, olha para a liturgia e tal, e aí fica uma coisa engessada, quadrada, sem graça, sem vida, e depois quando você vai se habituando com a presença de Deus, com a oração, você vai deixando fluir, você começa ali a ter o seu tempo de adoração com o Senhor, começa a lembrar daquilo que Deus fez, começa a lembrar das promessas de Deus, começa a lembrar das coisas que Deus está fazendo, começa a lembrar das suas dores, mas também das suas alegrias, começa a se colocar diante do Senhor. Tudo tem um princípio, a vida de oração começa assim também, começa a gastar um tempo com Deus ali para poder glorificar Deus, sabe, louvar Deus, se colocando diante de Deus, começa a amolecer o seu coração, tirar essa estrutura que foi colocada, quadrada assim, que você tem que orar assim, tem que orar assado, tem que orar desse jeito, porque senão não funciona, desse outro jeito, porque senão não dá certo, desse outro jeito. Tira as estruturas. Tenha um tempo ali com o teu Deus, tenha um tempo ali com o seu Senhor, mas tudo isso carece de um começo. Carece de você decidir hoje a ter um tempo com Deus. Não sei se você já teve esse tempo hoje, mas se não teve, dedique-se a ter um tempo com Deus hoje ainda. E comece sem a necessidade de garantir um tempo. Não, hoje eu vou orar meia hora. Porque se você se propõe a algo e depois você não consegue, te frustra. Você vai, invariavelmente, deixando isso de lado. Aquilo que te frustra, você tenta deixar de lado. Então, se você coloca, não, hoje eu vou orar 1 hora, não consegue, amanhã você já está meio desanimado. Não consigo mesmo. Não põe em prioridade de tempo a princípio. Só começa ali tendo tempo com o Senhor. Começa a ter um tempo e aí você começa fazendo o quê? Começa adorando, começa louvando a Deus. Deixa fluir, meu querido, deixa fluir. Como diz a canção, deixa queimar. Deixa a coisa queimar na sua vida. Começa adorando a Deus, louvando a Deus. Se você estiver num lugar onde você pode fazer isso, coloca um louvorzinho de fundo, deixa isso também te conduzir, deixa isso ir te levando. Vai esvaziando o seu coração, vai esvaziando a sua mente. Final de dia a gente já tem muita coisa na cabeça, muita situação passou, às vezes a gente passou nervoso, passou raiva, ou alguma coisa não deixou eufórico, vai apaziguando o seu coração para você entrando na presença de Deus. E aí o próprio Espírito vai te conduzindo. Daqui a pouco você vai implementando intercessão, começa a orar pelas pessoas, pela sua família, pelos seus amigos, pelo ministério que você exerce, pelas situações que você está vivendo. Começa praticando isso, começa vivendo isso, e você vai ver que essa resposta começa a vir da parte do Espírito. Ele começa a trazer coisas da sua cabeça, você começa a entrar naquela atmosfera de oração, naquele ambiente onde você está começando a perder o controle e o Espírito Santo está começando a controlar a sua voz, a controlar os seus pensamentos, a controlar aquilo que você está trazendo. Você vai começando a ser tomado pelo Espírito Santo, você vai começando a ser tomado em oração. Há situações que são naturais, humanas, que a gente coloca diante de Deus também os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos desejos, as nossas necessidades. Isso vai gastando o seu tempo, mas vai passando também e você começa a ser tomado pelo Espírito Santo, começa a ser tomado por Deus, e aí você vai entrando num outro campo de já estar recebendo motivos e razões do Espírito para você orar e interceder. Inúmeras vezes, meus queridos, eu estou orando por algo e estou aí naquela oração, naquela intercessão, fazendo tudo isso que eu estou te falando para fazer também, e aí do nada vem uma situação na minha cabeça que não estava.
não estava nem passando perto de mim, não estava nem na minha linha de ação, não estava nem passando, mas vem algo, vem nome de pessoas, vem situações para você orar, situações distantes, situações perto, coisas que a gente tinha esquecido, coisas que eu já tinha esquecido, mas quando eu estava no mover da oração, parece que alguma coisa faz isso saltar, tipo um pop-up de tela, sabe, de internet, faz saltar na tela e você lembrar, caraca, tem essa situação, e aí você começa a orar por isso, e isso vai fazendo com que você ganhe consistência na oração. Vai fazendo com que não seja algo, Pai amado, só de algo, irmãos, só de você, aquela oração para comer, ou oração para se despedir, ou oração que tem tempo pré-determinado, faz você ir ganhando consistência com Deus. Faz você elevando isso a Deus. Você tem que seguir, na verdade, o teu esquema com Deus, o teu esquema de oração com Deus. Isso é uma proposta, é claro, mas eu sei que se você começar por esse caminho, Ele vai te conduzir a isso. Se livra de qualquer tipo de preceito, de qualquer tipo de amarra, sai de qualquer tipo de caixa e chega diante de Deus para conversar com Ele, para ter um tempo com Ele. Isso vai ser abençoador na sua vida. Mas o importante para hoje é que você comece. É importante que você comece. Tenha hoje 5, talvez amanhã você vai ter 10, depois 15, depois 20 e assim por diante. Quem sabe depois você chega naquelas 2 horas ou mais, né? 2 horas ou mais de oração por dia, quem sabe. Eu estava ouvindo um testemunho, Paulinho, do Israel Subirá, e ele falou que foi para os Estados Unidos num projeto, não sei se você ouviu, e lá eles passavam horas, mas não era tipo 2, 3, não lembro exatamente, mas era de 8, 10 horas por dia orando. Então assim, você vai desenrolando isso. Eu acho muito difícil você bater de joelho agora e já meter 10 horas de oração. É difícil, cara, é difícil. Mas você vai desenvolvendo, vai desenrolando isso com a própria presença de Deus. Moisés subiu ao monte e ficou ali 40 dias. Não é porque ele estava, não, hoje eu vou dedicar 40 dias. Não, a presença de Deus sustentou ele naquilo. Jesus vai ao deserto, mas é conduzido pelo Espírito. Então o Espírito sustentava ali. O diabo achou que era algo normal e ofereceu pão para ele. O diabo achou que era algo mundano e ofereceu conquistas do mundo para ele, mas ele estava debaixo do sustento do Espírito Santo. Como é que eu vou conseguir, pastor? 3 horas de oração, 4 horas, 5 horas ou meia hora? É o Espírito quem vai te sustentar nisso. E ele vai te dando enquanto você ora, razões para orar. Enfim, muitas vezes a gente é tomado pelo Espírito Santo e quem já viveu isso sabe, quem não viveu precisa viver isso. Ser tomado pelo Espírito Santo, você perde noção de hora, perde noção de espaço, perde noção de local, enfim, o Espírito te toma. Então, comece. Essa é a primeira dica, que você possa começar, porque isso vai ser bênção de Deus para a sua vida com toda a certeza, tá bom? Hoje eu vou ficar nessa dica aqui, que você possa começar. Semana que vem a gente vai trazendo outras situações aqui, para a gente poder pensar aqui junto, tá bom? Participa do grupo de oração, isso vai te ajudar também. Já pode ser o start que você tanto precisa, a oportunidade que você estava orando a Deus. Participe disso também. E a nossa oração do dia de hoje, para terminarmos nosso programa aqui com oração, ela é sobre a nossa temática da semana. A temática da semana está dizendo que tudo é espiritual. Tudo começa nesse campo, tudo caminha nesse campo, enfim. E o motivo da oração hoje é pela identificação de causas espirituais dos nossos problemas. E o segundo motivo que eu trago aqui também é pelo Haiti. Essa semana eu estava na internet e eu tenho contato com a Leilson lá do Haiti constantemente. E aí eu vi essa notícia e isso me impactou muito. Porque no Haiti existem algumas coisas que a gente enxerga como barbáries. Algumas gangues lá, isso quando eu estava lá aconteceu inclusive, elas sequestram as pessoas e em muitos casos eles fazem rituais vudus com as pessoas. Tiram o coração da pessoa e põem dentro da boca. Lá, assim, essas gangues não é que nem aqui, né? Crime organizado como é no Brasil ou em outros países. Não, eles andam com facão na rua, é coisa de doido. Eles cortam braço, cortam cabeça, enfim, tudo, acho que muito disso também tem questões ritualísticas e espirituais, né, nisso tudo, mas também é de uma barbárie assim, fora do comum. E aí eu li essa notícia onde eles estavam matando as pessoas e comendo a carne humana na rua. Então, assim, precisamos orar por esse país, por essa nação. Nós temos a nossa representação missionária ali, atendemos a 9 orfanatos ali, que você também tire um tempo do seu dia. Eu estou dizendo, o Espírito vai te dando. Acrescenta isso ao seu tempo de oração. Faça isso porque vai ser bênção para a sua vida. Não esquece também de buscar
do Espírito Santo para identificar se as causas dos seus problemas, dos nossos problemas, elas não têm um fundo espiritual ali, de coisa que tem que ser rebatida, de ação diabólica, de situações que nós temos que vigiar diante de Deus, porque estão abrindo portas para a entrada de demônios, ou situações que estão acontecendo como resultado de algo que a gente está fazendo e não está fazendo correto, do jeito certo. A Bíblia diz que Deus enxerga a negligência como uma coisa maldição. Então, tudo o que você vai fazer pode acarretar em bênção para a sua vida ou maldição para a sua vida. Então, busca, dá uma olhada, dá uma sondada no coração de Deus para que você também saiba entender. Eu quero junto com você orar nessa hora por essas situações. Se você pode, onde você estiver aí, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, faça isso agora e vamos orar no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, no poder e na autoridade do Teu nome. Chegamos diante de Ti pelo poder do nome de Jesus, Pai, para apresentar, Deus, Pai amado, em primeiro lugar, Deus, essa situação lá no Haiti, Deus. Que no nome de Jesus, o Senhor guarde, Deus, guarde aquela população que sofre demais, Deus. Já há muitos anos vem sofrendo, Senhor, desde o terremoto, depois crises, Pai Santo, sanitárias que mataram milhares de pessoas, Pai. Agora, Pai Santo, o país totalmente desgovernado, Pai. Assassinato de presidente, Senhor Jesus, gente importante sendo assassinada e morta, as gangues tomando conta, Senhor, o domínio público perdendo a sua essência naquele lugar, Pai, a sua funcionalidade. Agora, situações bárbaras, Pai Santo, bárbaras como essas, Pai Santo, que a gente tem ouvido e visto na internet acontecendo, Senhor. E eu rogo para que o Senhor tenha misericórdia daquela nação, Pai. Tenha misericórdia dos irmãos que ali estão, Pai. Tenha misericórdia da população em geral, Pai. Livra, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai amado. Guarda, Senhor. Vem com a Tua mão, Pai amado. O Senhor é um Deus de paz, Deus. Então que o Teu evangelho seja pregado naquela nação, Deus. Que a paz do Senhor chegue ali, Deus, através, Pai Santo, de irmãos, de missionários, Pai. Que o Senhor possa cuidar e abençoar a Leilson, a equipe nossa que se reúne naquela base. Que o Senhor possa guardar a vida dela também para a glória do Teu santo nome, Pai. Que no nome de Jesus, cada criança, Deus, que nós atendemos nesses orfanatos também seja guardada pelo Senhor. Os líderes dos orfanatos também sejam guardados, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Deus. Que haja um cuidado especial, que haja um cuidado da Tua parte, Pai amado, com aqueles que estão ali exercendo o trabalho do Senhor, servindo ao Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai. Nós possamos ver ali, Senhor, essa situação mudando, Pai. Há muitos anos atrás, a gente já tem trabalhado ali já há muitos anos, Pai. O Senhor tem feito já coisas grandes, Pai, mas nós oramos pela paz daquela nação, Pai. Oramos pela paz dessa ilha, Deus. Oramos para que o Senhor intervenha, Pai. Oramos pela ação do Teu Espírito naquele lugar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Evangelho chegue com força ali, Pai. Chegue com força ali, Deus. E possa ir encontrando, nós possamos, como dissemos hoje, ouvir os testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor vai fazer na vida de jovens, Pai, que hoje estão sendo aliciados para o crime. Jovens, Pai Santo, que hoje estão sendo, Pai amado, conduzidos a uma vida longe do Senhor, Pai, em troca de dinheiro, em troca, Pai Santo, de alguma estabilidade econômica, mas que o Senhor entre com a Tua mão, Pai. Quebra esse espírito, Pai, que reina ali, Pai, de corrupção. Quebra esse espírito, Pai Santo, que reina ali, Pai amado, de maldade, de ódio, Pai. Quebra o espírito voodoo naquela nação, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E opera ali, Deus. Que a cruz do Senhor, Pai amado, seja o próximo símbolo, Senhor Jesus, do Haiti, Deus. De pessoas derramadas. Um avivamento aconteça ali para a glória do Teu santo nome, Pai. Oramos também, Deus, e também no nome de Jesus, para que nós tenhamos o discernimento e a percepção de que se os problemas que nós estamos vivendo, Pai, eles não têm origem, Pai amado, direta a uma situação espiritual, Pai. Que tudo é espiritual nós já sabemos, Pai. Que tudo é espiritual nós já cremos nisso, Pai. Sabemos que no final das contas, existe algo espiritual acontecendo, Pai. Mas tem situações no nosso dia a dia que a gente não consegue identificar, pensa que são discussões, pensam que são, Pai, são dissensões. Pensamos que são, Senhor, situações do dia a dia, mas que pode, Deus, existir uma ação diabólica, uma ação maligna. Nós queremos discernimento para poder lidar com isso e saber disso. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que no nome de Jesus nossos olhos sejam abertos, o Senhor nos conduza e nos dirija a termos essa percepção e esse entendimento, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, confiantes, crentes, Pai, acreditando que do Senhor também vem a nossa resposta
e do Senhor vem a nossa solução, Pai. Confiamos a Ti esses motivos de oração e os apresentamos nessa hora, Pai, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua companhia nessa tarde. Eu quero te convidar para estar conosco aqui amanhã, às 9 horas da manhã. Teremos uma palestra aqui poderosa sobre homossexualismo na igreja, a igreja, como é que ela se posiciona, como é que ela recebe com o pastor Cláudio Rufino. Começa às 9 horas, tá bom? Você pode chegar um pouquinho antes para se preparar, achar o seu lugar e estacionar com tranquilidade aqui no estacionamento da igreja. E às 9 horas a gente começa. Vai ser uma manhã muito abençoada, eu tenho muita fé nisso. Vai ser uma manhã muito abençoada. No sábado também à noite, às 20 horas, nós temos o nosso primeiro culto de aniversário, né? Também o pastor Cláudio Rufino está pregando às 20 horas, mesma coisa, chega um pouquinho mais cedo, guarde o seu carro, vai para o seu lugar, ou chega um pouquinho mais cedo, mesmo você vem de condução, você vem a pé também, chega um pouquinho mais cedo, para pegar um lugar ali bacaninha no culto, para você poder se assentar em paz e poder participar disso. Primeiro culto, domingo, temos nossos 2 cultos habituais, às 10 horas da manhã, com o pastor Emerson Costa e recebendo o pastor Paulo Rogério ministrando louvor. E às 19 horas, o nosso culto, segundo culto do domingo também, com o nosso Ministério de Louvor Manda Aqui e o pastor José Maurício, diretores da missão, um dos diretores da missão Desafio, que vai estar pregando a palavra do Senhor aqui pra gente. Você é o nosso convidado, traga alguém, convide pessoas, vai ser tremendo esses dias. E estamos celebrando 39 anos de igreja e 36 anos de ministério pastoral do pastor Joel e da doutora Leonor, tá certo? Deus abençoe, participe conosco. Mandar um abraço para o seu Vicente Antunes, que está sempre com a gente também, para a Heloísa Sanches, lá de Marília também, que Deus abençoe a sua vida. Heloísa, o capelão Marcelo Camia, está firme e forte na oração com a gente, obrigado pelo teu apoio, Marcelo. A Núbia Sueli também, para a Lúcia Mascarenhas, para a Thaís Flores, lá de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, que Deus abençoe, obrigado pela sua companhia. Também para o André Alves, que esteve conosco, o Reginaldo Leal, lá de Lins, interior de São Paulo, a Roseli Vilas Boas também, a Kátia Ribeiro, a Juliana Cristina, a Rita Albuquerque, esposa do pastor Marcos, né? Que Deus abençoe a sua vida, Rita. O Gilberto Oliveira Rocha, a Juliana Bispo, o Robson Roberto de Getulina, interior de São Paulo. Não conheci essa cidade. Que Deus abençoe a sua vida, Robson. Gabriel Carrion, lá de Rivera, a Gabriela Carrion, obrigado, Anjo, lá de Rivera, Uruguai. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado pela sua companhia também. O Fernando e a Fernanda Corrêa, lá de Jundiaí, interior de São Paulo. O Franciedson Monteiro, que é mais conhecido como Fran, né? O pessoal facilita a vida dele e a nossa, né? Quando chama ele de Franci ou de Fran só. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo também, tamo junto. O senhor Rubens Bonfim também, que Deus abençoe. E a dona Beth, Elizabeth Falso, um beijo para a senhora. Sempre bom tê-la junto com a gente. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça. Se você puder, se una conosco na oração da madrugada. Hoje vai ser um pouco mais cedo, pelo menos para mim. Eu vou poder reunir às 3, porque amanhã eu tenho que acordar cedinho aqui. E quero estar bem para o sábado que a gente tem cheio de atividade. Que Deus te abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Se Deus permitir, amanhã, semana que vem, a gente volta. Então, tamo junto. Forte abraço e até mais.